É uma boa pergunta. Tá? É um pouco difícil de você definir assim uma data certa. Tá? Porque o que você vai considerar? Você vai considerar a partir, por exemplo, do conhecimento do caminho aqui? Não tem jeito, porque você não sabe exatamente quando é que isso começou. Você poderia optar para escolher assim, a partir do momento que foi implantada a fazenda do Pedro V. É um dado. Mas também não é muito boa, porque você tem do outro lado a outra fazenda, e nós não sabemos exatamente quando é que ela começou também, qual que é mais antiga. E você ia acabar criando assim uma certa rivalidade entre uma coisa e outra, e não é verdade, porque as duas têm influências do mesmo jeito. Tá? Então eu acho muito interessante a ideia, não sei se ia ser boa, mas acho muito interessante a ideia de começar, por exemplo, a contar a partir da inauguração da estação, por que não? Foi aí que deu o nome da cidade, né? E se nós contarmos a partir da inauguração da estação, então Itaú teria o quê? 75 anos. A minha aluna, Gisele, a bisavó, né, da Gisele, nasceu aqui, tem 90 anos. Sim, é o que eu estou dizendo. Já existia um arraialzinho. Agora, não tinha assim nem as características de um arraial mesmo, tá? Eu costumo dizer assim, que características de um arraial que você tem, que é, por exemplo, um traçado de ruas, tá? No mínimo, né? Você, normalmente, uma capela, normalmente, né? Agora, isso ainda não tinha nessa época. Seguramente, aqui no caso do Itaú, isso acontece bem nítido depois da fábrica. Antes você tem aqui, deixa eu me localizar um pouquinho, mas aqui embaixo tem uma capelinha de Nossa Senhora do Rosário, não tem? Que se não me engano é de 1934, tenho certeza. Os corvos embaixo. Essa capelinha, tá? Ou no lugar dela, ou fazendo um eixo ali com a capelinha lá do subido do cemitério, tá? Isso aqui já devia existir sim, antes da estação, tá? Agora, só que é uma coisa meio pequena, você não tem jeito de caracterizar isso como uma vila, como um arraial. Então eu acho mais interessante se considerar, por exemplo, né, a partir da estação, porque você tem um fato concreto, e o que é mais importante do ponto de vista da história, você tem um fato que deu nome ao lugar. Isso que eu acho que é importante. E essa história é cumprida. Olha, eu não sei se eu vou lembrar a data, tá? Não sei se é 1940 e poucos, acho que é 48 ou 49, tá? Se não me engano, 1949, Itaú começou a pertencer a Pratápolis. Só que não se esqueça que antes disso, pertenceu a Passos, pertenceu ao Paraíso, tá? E Pratápolis também pertenceu ao Passos, pertenceu ao Paraíso, tá? Para depois ficar só com Pratápolis. E passou a pertencer a Pratápolis exatamente porque quando criou o município de Pratápolis, o município tinha que ter os seus distritos também, e a Prata não tinha. Aí eles agregaram, né, o Itaú a Pratápolis para poder criar o município de Pratápolis. Se eu não estou enganado, isso ocorreu no ano de 1949. Lá em Passos a gente conta uma historinha que é história, não é verdade. É brincadeira, tá? Diz que o doutor Lourenço, na ocasião, era o prefeito lá, e o chefe político era o Zé Leão. Aí que o governador mandou chamar os dois em Belo Horizonte e disse assim, tá? Eu vou criar um município da Prata, tá? E nós temos dois problemas. Eu tenho a fábrica Itaú para implantar, a fábrica de cimento, que chamava Itaú, para implantar, e vamos fazer o seguinte, eu dou a fábrica para Passos, tá? Mas vocês dão o Itaú para Pratápolis. Aí o Zé Leão viu e falou assim, não, você dá a fábrica para lá? Desculpa, eu ficou errado. A história era assim, não importava passar Itaú para Pratápolis, isso não interessava. Ele queria trocar o prefeito de Passos, mas não podia. Aí ele ofereceu passar
a fábrica de cimento para Passos e manter Itaú em Passos, desde que trocasse o prefeito. Ele não aceitou, mandou trocar o prefeito. E aí Itaú passou para Catalice. Mas isso é piada, isso é brincadeira, isso é história, tá? Isso não é verdade, não. Mas o pessoal conta isso. Diga, jovem. Qual que é o primeiro prefeito do Itaú? O que é? Da emancipação? O sistema da emancipação é o Albertinho, sim. Depois da emancipação é o Albertinho. Alberto Kirchner. Agora, antes, não, veja bem, antes é de Pratápolis. Pratápolis eu não sei falar para vocês, não. A emancipação do Itaú é recente, comemorou quantos anos agora? 7 anos? A idade de Itaú, a emancipação de Itaú, quase a idade deles, mas não esquece de jeito nenhum. Está vendo como é que é importante? Vocês que vão ter que contar essa história, porque vocês estão aqui vivendo, né, quase da idade da emancipação do Itaú. Quando chegar lá na frente, vocês que vão ter que contar essa história. Ok? Carinho, né? A presença do professor Grilo. Viu? Abração, muito obrigada, professor. Sim, eu acho que quem tem que agradecer sou eu. É um prazer ficar conversar com vocês. Eu gosto de conversar assim, um pouco informalmente. Eu só esqueci de falar uma coisa. Essa história que a gente está pesquisando aí, tá? Ela vai virar um livrinho, já está sendo feito assim, está sendo escrito, tá? Está escrevendo, né? E a prefeitura vai editar esse livro esse ano ainda, acho, tá? E esse livro vai chegar às mãos de vocês depois para vocês estudarem mais ou menos exatamente essas coisas que eu estou colocando aqui, tá? Eu não vou chegar até muito nos tempos moderninhos, não, porque quando a história está muito recente, não dá para a gente, como historiador, analisar. Então eu vou chegar com a história até um certo ponto, mas é um livrinho que vocês vão ter para estudar, né? Isso está sendo feito. O que você ia perguntar? Quem que é? Ah, sim. Tem que ser, né? Ok? Diga. Especialmente, que foi feito. Tem muita gente da comunidade toda. É um dossiê desse tamanho assim, que aliás está lá comigo na cópia.